Fala pessoal, vamos para a nossa terceira aula. Aula de hoje, modelo entidade relacionamento. Qual o objetivo da aula? Entender o que é esse modelo, entender o que é um diagrama de entidade e relacionamento, entender o que são os atributos, relacionamento, cardinalidade, o que é uma especialização, generalização, agregação, ok? Vamos lá? Então tá. Bom, o modelo de entidade de relacionamento, ele representa textualmente ou graficamente o mundo real dos bancos de dados, de forma que sejam ilustradas as entidades e os relacionamentos do banco de dados. Essa é a técnica mais difundida e utilizada na modelagem de dados, foi criada em 1976 por Peter Chen. Aqui nós temos um diagrama de entidade de relacionamento. Esse diagrama ele vai ser utilizado na fase do modelo conceitual, né? Nós vimos na aula passada que nós vamos criar esse diagrama para projetar o nosso banco de dados. Então, ele vai possuir a entidade que vai ser, nesse caso aqui, professor. Esse retângulo aqui é a entidade professor. Nós temos outro retângulo aqui que é a entidade disciplina. E aqui outro retângulo, a entidade aluno. Então, o professor leciona na disciplina, leciona o relacionamento entre professor e disciplina. Aluno estuda na disciplina, estuda o relacionamento entre aluno e disciplina. Nós iremos utilizar a ferramenta BR Modelo para criar esse diagrama de entidade e relacionamento. E o que vem a ser a entidade? É um conjunto de objetos do mesmo tipo do mundo real e sobre os quais se pretende armazenar os dados. Armazenará um conjunto de objetos do mesmo tipo. Então, no sistema educacional, o exemplo do SIGA, para representar todos os alunos, nós vamos ter a entidade aluno, certo? E para representar todos os professores, nós vamos ter a entidade professor. Lembrando que dentro da entidade, nós vamos ter os objetos, né? Então, um aluno específico vai ser um objeto dentro da entidade aluno. E um professor específico vai ser um objeto dentro da entidade professor. Atributo. O que é um atributo? Um conjunto de propriedades que caracteriza e descreve as entidades, né? Aqui nós temos duas representações. A representação é do aluno, que aqui em esse retângulo que está escrito aluno é a entidade, e esse é a elipse com o nome dentro é o atributo. Então, o atributo é a característica dessa entidade, né? Então, matrícula é uma característica de aluno, telefone é uma característica de aluno, nome, CPF. Então, essa é uma forma de se representar, e aqui em professor é outra forma de se representar. Como nós iremos utilizar o BR modelo, nós vamos representar mais na forma da entidade professor aqui, tá? Aí vocês podem perceber que aqui nós temos uma bolinha pintada. Essa bolinha pintada é um atributo que identifica qual é o objeto que nós estamos falando. E essa é a nossa chave primária. Então, quando eu digo professor de código de matrícula número 10, nós estamos chegando a um objeto específico. Pode ser Wesley, pode ser outro professor. Então, esse atributo ele vai ser chamado de chave primária. Ok? Nós iremos falar sobre ele ainda hoje. Bom, então, para a gente analisar os tipos de atributos, eu peguei o A1, que seria aluno 1, né? E aí, nós temos aqui nome, que é um atributo, endereço, data de nascimento, telefone, idade e e-mail. Aqui são vários atributos, mas nós vamos descobrir que os atributos possuem um tipo, certo? O nome pode ser um atributo simples. Por quê? Ele é indivisível, né? Então, o nome é indivisível, ele vai ser um atributo simples. O endereço, ele já é um atributo composto. Por quê? Porque ele tem rua, bairro e número. Então, são três informações para caracterizar o endereço, para definir o endereço. Então, eu tenho aí três informações. Eu posso dividir o endereço em três partes, ok? Por isso, ele vai ser um atributo composto. Data de nascimento vai ser um atributo monovalorado. Mono 1, somente o valor. Então, para o aluno José da Silva, vai possuir somente uma data de nascimento, assim como CPF, RG, pode ser um exemplo de atributo monovalorado. Atributo multivalorado, quando a gente armazena mais de uma informação, né? Telefone. Eu posso ter mais de um telefone armazenado. Então,
multi, mais de um valor, mais de um valor. Então, esse é o atributo multivalorado. Atributo derivado é aquele que utiliza de outro atributo para exibir a tua informação. A idade vai ser calculada a partir da data de nascimento. Então, vai ter um cálculo onde vai ter a data de hoje e a data de nascimento para saber a idade desse aluno no dia em que eu realizei aquela consulta. Então, o atributo derivado ele sempre vai ser realizado através do cálculo com outros atributos. Um exemplo seria saldo na conta bancária. Ninguém fica escrevendo quanto que você tem na conta bancária. É o sistema que calcula a partir dos seus débitos e do teu crédito. Outro atributo, o atributo nulo, é aquele em que pode receber valor nulo, né? O e-mail, se tiver um cadastro e eu puder preencher vazio, então vai ser um atributo nulo. É aquele que pode receber valores vazio, ok? Aqui nós temos a representação dos atributos simples e monovalorado igual. Aí aqui naquela anotação onde a informação fica dentro da elipse, o atributo chave primária ele tem que estar sublinhado, o composto tem que ser dividido, atributo derivado que é calculado no sistema gerenciador de banco de dados através de outros atributos, e atributo monovalorado, multivalorado, desculpa. E como a gente pode identificar um objeto dentro de uma entidade? Nós já falamos, né? A chave primária. Então, aqui, no exemplo professor, matrícula é uma chave primária. E CPF? É um número único, não é? É um número único e poderia ser utilizado. Mas como nós só podemos ter uma chave primária, para um sistema educacional é mais interessante que seja a matrícula do professor. Então, como foi definido que é a matrícula, a chave CPF, ele vai ser o quê? Uma chave candidata. Poderia ser uma chave primária, mas foi optado em ser matrícula, ok? Então, nós temos o exemplo agora também de chave composta, que é quando nós temos dois atributos para identificar um objeto. Então, quando a entidade não possui um atributo como chave primária, ela precisa de mais de um atributo, então nós vamos ter a chave composta. Então, para localização, eu tenho que saber o estado e o município, né? Porque se eu tiver só o município, pode ser que, por acaso, ele seja igual de outro estado. Então, para dizer que vai ser um objeto único, nós colocamos estado e município. Ou seja, dentro de um estado, o município não pode se repetir, ok? Então, para identificar o nosso objeto em questão, temos dois atributos. Isso vai ser chamado de chave composta. A chave estrangeira, pessoal, vai ser utilizado quando a gente tem duas entidades, né? Nós temos aqui aluno e curso. Aluno tem um relacionamento com o curso, o aluno possui um curso, certo? Tanto o aluno quanto o código de curso vão possuir chave primária para identificar qual é o objeto que nós estamos falando. Então, nós vamos criar uma chave estrangeira para dizer que dentro de aluno, ele faz qual curso? Aí eu faço o curso de código 1. Qual é o código 1? Aí eu vou olhar lá, código 1, descrição informática, certo? Então, eu estou relacionando a tabela aluno, a entidade aluno, com a entidade curso, certo? Através da chave estrangeira. Lembrando que essa chave estrangeira sempre vai referenciar quem? Uma chave primária na outra entidade. Então, a notação ficaria o seguinte: curso, código de curso, porque código de curso é chave primária, descrição. Aí a tabela aluno. Aluno, abre parênteses, código de aluno, nome, código de curso. E aí embaixo vem código de curso, referencia quem? Referencia curso, ok? Então, essa é a nossa chave estrangeira. Bom, nós já vimos o que é uma entidade, agora nós vamos ver uma entidade fraca. A entidade fraca, pessoal, vai ser aquela que não possui chave primária nem uma chave composta, ok? Então, ela não possui chave primária, não possui chave composta e ela só existe no nosso diagrama através da dependência de outra entidade. Então, ó, o aluno possui contato. Pode ser que um aluno não possua contato, né? Isso não é necessariamente obrigatório o aluno ter contato. Então, se contato
pode não existir porque não tem chave primária, não tem chave composta e depende de aluno, então ele vai ser a minha entidade fraca. Outro exemplo seria dependente de funcionário. No sistema comercial, se eu cadastrar lá dependente, pode ser que o funcionário não tenha dependente. Então, a entidade dependente só existe se o funcionário assim o possuir. Então, essa entidade, ela é o quê? Uma entidade fraca. Uma pergunta para vocês. Nesse diagrama abaixo, pode afirmar que endereço possui 3 chaves primárias? Não, porque nós vimos que chave primária é só uma. Então, aqui nós temos uma chave composta. Relacionamento. Relacionamento vai ser a associação entre as entidades. Então, aluno, qual é a associação? Que indica o verbo pertence à turma. Então, pertence à associação. Então, entidade, substantivo, e associação, ação, verbo. Então, o aluno pertence a uma turma. O relacionamento pode possuir atributo, né? O professor leciona a disciplina, ele leciona em qual data? O cliente compra um livro. Compra pode possuir informação de código de livro, pode possuir informação de código de cliente, data. Então, isso significa que o relacionamento pode possuir atributos. Restrições, mapeamentos ou cardinalidade vão expressar o número de objetos de uma entidade ao qual outra entidade pode se associar via um relacionamento. Nós temos as cardinalidades 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos. No relacionamento de 1 para 1, ocorre quando um objeto de uma entidade pode se relacionar apenas a um objeto de outra entidade e vice-versa. Então, nós temos aqui professor. Vamos pegar, para analisar, pessoal, a cardinalidade vai ser essas informações aqui, ó, tá? Então, isso daqui é quantas vezes um objeto de uma entidade se relaciona com o outro objeto da outra entidade. Então, vamos lá. Para a gente fazer a técnica para descobrir para calcular certa cardinalidade, para definir certa cardinalidade, eu pego um objeto da entidade professor, professor Wesley. Ele vai dirigir no mínimo quantas escolas? No mínimo nenhuma, porque ele não é obrigado, né? Então, no mínimo 0. E no máximo, se ele for dirigir no máximo uma, ok? E aí nós vamos pegar a escola, o instituto. Pode ser dirigido no caso, como diretor, por quantos professores? No mínimo um professor e no máximo um, porque nós temos um cargo só para diretor e depois o outro não é para diretor, é para vice-diretor. Então, para o nosso exemplo aqui, professor dirige a escola, nós vamos ter relacionamento mínimo do lado esquerdo e relacionamento máximo do lado direito. Esse é o relacionamento de 1 para 1, ok? Aí aqui nós temos relacionamento de 1 para muitos, aonde mudou, né? Foi acrescentado o relacionamento trabalho. Então, nós temos professor Wesley, então esquece essa parte aqui, vamos descobrir aqui. Wesley trabalha no mínimo em quantas escolas? No mínimo em uma, no instituto. E no máximo em uma também, no instituto. Aí agora a gente vai fazer o relacionamento de professor com escola. Então a gente esquece essa parte aqui e vamos pegar um objeto daqui, o instituto. Trabalho no instituto, no mínimo quantos professores? No mínimo do lado esquerdo, no mínimo um. E no máximo vários professores. Então, 1 para N. Então, esse é o relacionamento de 1 para muitos. Agora, relacionamento de N para N. Professor ministra disciplina. Professor Wesley ministra no mínimo, aqui, né? No mínimo quantas disciplinas? No mínimo uma, banco de dados. E no máximo? No máximo várias, né? Porque ele pode ministrar outras disciplinas na área de informática. Então, nós temos aqui, disciplina pode ser ministrada por no mínimo quantos professores? O banco de dados pode ser ministrado no mínimo pelo Wesley e no máximo por outros professores da área de informática. Então, significa que seriam mais, né? Então, seria muitos para muitos nesse relacionamento que nós acabamos de analisar. Então, nós até agora nós estávamos analisando o quê? Relacionamento entre duas entidades e dois relacionamentos. Então, são relacionamentos binários. A partir do momento em que a gente começa a analisar relacionamento que tem mais de 3 entidades, mais de 3 relacionamentos, aí nós já temos ternários ou maiores.
Notem que os relacionamentos ternários ou maiores, eles se tornam mais complexos. Então, é interessante construir bem esse diagrama, porque essa complexidade pode gerar erro e dúvida. Então, construa bem seu diagrama, né? Analise muito bem a situação. Então, nós vamos ter um outro exemplo aqui, que é o relacionamento. Nós vemos relacionamento, certo? Que é a cardinalidade. O relacionamento, autorrelacionamento ou relacionamento recursivo, que é quando a entidade se relaciona com ela mesma, certo? Então, nós temos um aluno que é representante de quem? Dos outros alunos. Então, o aluno representa outros alunos, então é um relacionamento com ela mesma. O funcionário gerencia quem? Outros funcionários, então é um relacionamento autorrecursivo com ele mesmo, ok? E nós vamos ter a especialização. O que é a especialização? Quando você vai desenvolver o diagrama de entidade e relacionamento e você subdivide uma entidade para dizer que eu tenho uma entidade abstrata que seria a entidade pessoa. Ela possui RG, telefone e nome. Aí, esse símbolo vai significar especialização. Eu estou dividindo em duas outras entidades, aluno e professor. Ambos vão herdar da entidade abstrata RG, telefone, nome, quanto eles vão ter os seus próprios atributos. Então, a especialização, para ela acontecer, ela vai ser uma subdivisão de entidade, onde as entidades que foram derivadas devem possuir seus atributos específicos, senão a gente não tem especialização, ok? Outro exemplo é aqui, eu tenho especialização produto, que é um pouco mais genérica, né? E aí de produto está saindo produtos de limpeza e produtos de alimento. Então, produtos de alimento tem que ter um atributo específico dele e produtos de limpeza tem que ter um atributo específico que é a superfície. E notem que alimento está sendo aqui nesse caso uma especialização para quê? Para perecível, certo? E aqui nós temos o quê? Temos atributo específico dele. Então, eu tenho, além de código produto, valor do produto, data de validade, eu tenho o quê? Conservação. Ok? Então, notem que aqui nós temos outro exemplo de especialização. Aí aqui nós temos uma especialização feita de modo errado. Por que está errado? Porque aqui, ó, você está vendo que a entidade que derivou de telefone não tem atributo específico, então não é especialização. Certo? Aqui caberia o quê? Caberia uma agregação, que é o inverso da especialização. Em vez de subdividir, nós vamos criar uma entidade mais genérica e adicionar um atributo do tipo, denominado tipo, que identifica o tipo do objeto como mostra a figura. Então, aqui, telefone, nós temos DDD, número. Aí, para dizer se é celular ou residencial, eu coloco aqui um atributo chamado tipo, e aí, quando eu selecionar residencial ou celular, eu já saberei qual que tipo de entidade é essa que eu estou armazenando, ok? Essa é a generalização. Agregação. A agregação acontece quando, ou a entidade associativa, quando precisamos relacionar dois relacionamentos entre si. Vamos lá, nós temos aqui um sistema criminal, projetando um banco de dados criminal. Então, eu tenho criminoso, vítima, delegacia. O criminoso comete um crime, a vítima sofre um crime e a delegacia realiza o registro. Então, o registro vai se relacionar com quem? Com a entidade criminoso? Não, né? Porque só um nome não basta, eu preciso saber o que? Eu preciso quem é a vítima e qual foi o crime que foi cometido. Então, registro vai se relacionar com o relacionamento crime. E essa é a representação para uma agregação. Então, quando nós temos dois relacionamentos se relacionando entre si, nós temos uma agregação, ok? Eu espero que vocês estejam se relembrando aí dos conteúdos em sala. Eu tentei apresentar de uma forma bem sucinta, né, para que não fique muito moroso a aula, mas é isso.
Bom, aqui nós temos a atividade, como sempre, no final de toda aula nós temos atividades, que são aquelas atividades lá aqui em sala de aula, ok? Eu não vou apresentar o resultado dessa atividade, como eu fiz na aula passada, porque eu ainda tenho uma atividade que tá para vocês enviarem as respostas aqui da aula, dessa aula que eu dei na aula presencial, e aí depois nós teve a suspensão, mas a gente continuou trabalhando através das aulas remotas, ok? Então, aqui é a referência. Espero que vocês tenham gostado da aula e nós nos vemos numa próxima aula. Muito obrigado e tchau, tchau!